Bom dia, amados irmãos, salve Maria Santíssima, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, a meditação desse dia está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. O título da minha Bíblia está assim: Profissão de fé e primado de Pedro. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmaram que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falar a alguém que ele é o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amados irmãos, hoje, além desse evangelho, nós também nos deparamos com o salmo que diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E também na primeira leitura nos deparamos com a primeira carta de São Pedro, onde a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que é chamado a apacentar o rebanho, ele apacenta o rebanho com amor, segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade, não para alimentar o seu orgulho e sua soberba, mas assim como quando todo mundo pensava que Jesus era um ou outro, o próprio Deus revelou a São Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, lá na primeira carta de São Pedro vai dizer isso, que nós precisamos dar a abertura ao Espírito Santo para apacentar aquelas ovelhas, ou seja, aquelas almas. Muitas vezes você deve ficar pensando: mas eu não tenho o dom da palavra, eu não sei falar. Assim como o próprio Jeremias diz, eu falo como criança. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que todos nós somos chamados ao dom da palavra, mas em primeiro lugar com a nossa vida. Porque Deus tem uma missão, e não é pequena, grandiosa para cada um de nós. Assim como ele tinha essa missão para São Pedro, que São Pedro, ao professar a fé dele, dizendo que Jesus era o Messias, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe entregou uma missão para ele, que era ali a fundação da Igreja Católica, onde iniciava a Igreja Católica. E Jesus mesmo disse que pode vir o que vier, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja bem, quando Deus ele colocar uma missão na sua mão, pode vir o que vier. Nada vai destruir isso, porque é coisa de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. Assim como a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram as pregações, começaram a evangelizar e tal, e queriam prender eles, acho que era o imperador daquela época, disse: deixar eles, porque se isso for de Deus, vocês não podem fazer nada. Mas se não for de Deus, vai acabar. Então, amados irmãos, renove seu sim com Deus neste dia, mas faça com amor, faça com humildade, com obediência. Nós vimos lá no livro a primeira carta aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 13, o que São Paulo vai nos dizer? Ele diz o seguinte: só um momento.
São Paulo ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, ou seja, o amor, seria como o bronze que sou, ou como o símbolo que tinha. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, não faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitado é a nossa profecia. Veja bem, amados irmãos, vamos fazer com amor, vamos ser caridosos com os nossos próximos, porque é isso que o Senhor nos chama neste dia, porque todos nós temos esse chamado de salvar almas para Cristo. Mas Cristo deseja que nós façamos com amor, não fazer de qualquer jeito. As coisas de Deus nós temos que fazer com amor, com zelo. O salmista mesmo diz, o zelo pela tua casa me consome. E lá no Evangelho de São Mateus também, nós vamos ver, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Cuidar das coisas do Senhor e Ele cuidará das vossas. Faça, meu irmão, minha irmã, com amor. Neste dia, ame mais. Sei que não está podendo abraçar por causa da pandemia, mas se tiver oportunidade, abraça. Sorria. O seu sorriso, ele pode transformar o dia de alguém. Se você tem o dom de cantar, cante. Mas se você tem o dom da palavra, pregue. Mas se você também não tem o dom da palavra, fale de Deus para alguém. Fale do amor de Deus para alguém. Fale. Você pode transformar o dia de uma pessoa. Você pode acabar tirando uma pessoa do caminho errado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.